Sabe aquela sensação de que o salário mal caiu na conta e de repente, puf, evaporou? Se isso só familiar, essa análise vai ser uma mão na roda. Hoje a gente vai montar passo a passo um plano automatizado para o salário. É, é uma frustração que muita gente sente, né? Ver o esforço de um mês inteiro sumir sem deixar rastro. Mas olha, a boa notícia é que existe um método, e um método bem simples para assumir o controle total e finalmente fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor. Mas antes de ir direto para o plano, para o passo a passo, a gente precisa dar um passo atrás. O primeiro movimento é redefinir a nossa relação com o dinheiro. Para isso, vamos entender dois conceitos que são, assim, a base de tudo, o alicerce para construir riqueza de verdade. Bom, tudo começa aqui, ó, a diferença entre renda ativa e renda passiva. De um lado, a gente tem a renda ativa. O que é isso? É o dinheiro que vem do esforço direto, do suor, da força do braço. Basicamente, é uma troca de tempo por dinheiro. Agora, do outro lado, está a renda passiva. E aqui a mágica acontece. É o dinheiro que o próprio dinheiro gera. Sabe? São os investimentos, os sistemas de negócios. O dinheiro trabalha e a gente recebe. O objetivo final, claro, é fazer essa transição e cada vez mais para esse lado da renda passiva. E para gerar essa tal de renda passiva, a gente precisa de uma coisa: ativos. E a definição não podia ser mais simples. Olha só, ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no bolso. Pensa nisso como uma maquininha, uma ferramenta que está lá, trabalhando, gerando grana. E claro, se tem um lado, tem o outro. O oposto é o passivo. E a definição é igualmente simples. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do bolso. É fundamental, é crucial entender essa diferença, porque, olha, muitas coisas que a gente até chama de patrimônio, tipo um carro, por exemplo, na verdade podem ser grandes passivos. Eles ficam lá, só drenando recursos com imposto, manutenção, financiamento. Essa diferença toda entre o que põe e o que tira dinheiro do bolso nos leva para um ponto super importante: a nossa mentalidade. O jeito como o dinheiro flui na nossa vida não é por acaso, não. Ele segue direitinho a programação mental que a gente tem. Olha só que interessante essa progressão. A mentalidade que chamam de pobre é aquela que o dinheiro mal dá para cobrir as despesas. Já a mentalidade da massa, o que acontece? A renda paga as contas e, se sobrar alguma coisinha, vai para comprar o quê? Passivos. Já na próspera, a ordem começa a mudar mais, o verdadeiro ponto de virada, o pulo do gato, está na mentalidade abundante. Nela, a renda flui primeiro, antes de qualquer outra coisa, para construir um patrimônio que gera ativos. E aí são esses ativos que vão pagar todo o resto. A ordem das coisas, ela muda completamente o jogo. E por que essa inversão na ordem é tão, mas tão importante? Porque, no fundo, a mentalidade abundante não é só sobre ficar rico, sobre acumular dinheiro. É uma mentalidade que traz liberdade. É a liberdade de poder dizer não, de escolher os projetos em que se quer trabalhar, de ter segurança sobre o dia de amanhã. Isso não tem preço. Tá, legal. Mas como é que a gente cultiva essa mentalidade na prática, no dia a dia? A resposta é: com um plano. Um plano simples, automático e, acima de tudo, poderoso. Vamos conhecer então a famosa regra 10-60-30. A chave do sucesso aqui é a ordem das coisas. É preciso esquecer aquela ideia de investir o que sobra. A regra de ouro é, primeiro de tudo, pague-se. A primeira fatia do salário tem que ir para investimentos. Depois, em segundo lugar, pague as obrigações, as contas. E só então, em terceiro, aproveite o resto. Mas por que essa ordem? Simples, porque, como dizem por aí, ninguém foi feito para viver de sobras. Se a gente deixar para investir no final, sabe o que acontece? Nunca sobra. Então, visualmente, o plano fica mais ou menos assim. E olha, isso aqui é uma sugestão, tá? É um ponto de partida, não uma lei escrita em pedra. A ideia é: 10% do salário vai direto para construir o futuro. 60% vai para cobrir os custos fixos, sabe? Aluguel, contas, comida. E os 30% que sobram. Esses são para os custos variáveis: lazer, viagens, hobbies. É o equilíbrio perfeito entre construir o futuro e, claro, viver o presente. Ah, e uma pergunta que sempre aparece é: e se a pessoa tiver dívidas? A resposta é bem direta. As dívidas são a prioridade número um. Antes de pensar em focar nos 10% de investimento, o foco total, 100%, tem que ser em quitar dívidas com juros altos. É como limpar o terreno antes de começar a construir. É o primeiro passo para reerguer algo sólido. Ok, com esse plano mensal definido, agora a gente pode ampliar a visão. Porque isso aqui não é um plano para um mês só, né? Isso aqui é um mapa para a liberdade financeira. Esse cronograma aqui mostra direitinho como a consistência gera resultado.
O primeiro grande objetivo para aqueles 10% mensais é construir uma reserva de emergência. Isso pode levar aí uns 34 meses, mais ou menos. Com essa segurança garantida, a partir daí, esses mesmos 10% são direcionados para quê? Para ativos que geram renda passiva. Aí a gente está falando de fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, e o primeiro grande marco, o primeiro número mágico, o ponto de virada mesmo, é quando essa renda passiva se torna suficiente para cobrir todas as despesas obrigatórias. E para entender de verdade o poder que tem por trás desses 10% investidos todo mês, a gente precisa falar do famoso efeito bola de neve. Porque existe uma diferença, assim, gigantesca entre simplesmente guardar dinheiro debaixo do colchão e investir de fato. Para a gente entender essa diferença, vamos para um exemplo bem prático. Imagina só, investir R$ 600 por mês durante 50 anos. Se essa grana for só guardada, o total acumulado no final seria de R$ 360 mil. Parece bastante, né? Mas agora, se esse mesmo valor for investido, por exemplo, no Tesouro Selic, o resultado pode chegar a 28 milhões de reais. Sim, 28 milhões. Essa é a força, eu diria, brutal dos juros compostos. É a diferença entre ter uma poupança e literalmente construir uma fortuna. E como é que essa mágica acontece? É o efeito bola de neve em ação. Aqueles 10% mensais formam o núcleo, o comecinho da bola de neve. Esses ativos começam a gerar uma pequena renda passiva. E qual é o segredo? Reinvestir 100% dessa renda. Isso faz a base de ativos crescer, que por sua vez gera mais renda, que é reinvestida, e a bola de neve vai acelerando, acelerando, até o ponto em que ela vira uma avalanche de renda passiva que paga por todo o estilo de vida. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: o caminho para a liberdade financeira não é nenhum segredo guardado a 7 chaves. É um sistema simples, baseado em regras bem claras e que é repetido com consistência, mês após mês após mês. O plano está todo desenhado. A pergunta que fica agora é: a partir de hoje, qual vai ser o primeiro trabalho do dinheiro que entra na conta? Ele vai ser usado para construir segurança? Para gerar mais dinheiro? Ou vai simplesmente desaparecer? Essa escolha é o que define o destino financeiro de qualquer um.